Bem, eu vou conversar agora com Úrsula Vidal, secretária de Estado de Cultura. Oi, secretária, tudo bem? É um prazer falar com você. Prazer todo meu sempre, Mauro. Gratidão pelo convite. Tá, ok. Eu acabei de conversar com o deputado Beto Faro e ele falou muito na senhora, disse que a senhora será candidata a deputada federal pelo MDB e que terá todo o apoio dele. É isso mesmo? Quer dizer, então, que eu não tenho mais novidade nenhuma para contar. A gente estoura logo no início, sei Tu lá. já vais logo dando spoiler, é Não, isso? veja bem, ele declarou, o deputado declarou, eu tenho que repassar, né? Certo. Não, mas esse é meu lugar de fala. Eu é que tenho que dar essa notícia, eu é que tenho que falar sobre as minhas decisões, o meu, né, a minha Então, trajetória. Sou eu. conte para nós. O telespectador do Argumento já lhe acompanha há algum tempo, né, secretária? Você é muito generoso sempre, Mauro. Eu te agradeço profundamente. Merece saber em primeira mão. Diga. Nós recebemos um convite do governador Helder Barbalho para integrar uma chapa, que é uma chapa muito forte que vem aí, para disputar esse espaço no Congresso Nacional, para que a Amazônia, principalmente, né, Mauro? Quando a gente fala de uma bancada paraense, a gente está falando de uma bancada também que leva uma pauta da sustentabilidade, de um novo modelo de governança, de obras estruturantes muito necessárias para garantir que o Pará continue trilhando esse caminho de desenvolvimento mais justo para a nossa gente, né? Que seja um jogo de ganha-ganha. Não adianta a gente desenvolver por um lado, ter um PIB alto, por exemplo, para o Brasil, né? Fazer um superávit primário, uma balança comercial equilibrada, em cima das commodities que dependem muito do território paraense, se a nossa população continua muito vulnerabilizada. Então, é importante que nós tenhamos uma bancada com uma voz muito ativa dentro do Congresso Nacional. E é uma missão dada, missão aceita, né? Esperamos que possamos cumprir. Inclusive com a troca de partido, né, Com a secretária? troca de partido, Mauro, exato. Nós já estamos numa articulação de entregas feitas dentro deste grupo, que é um grupo que tem um projeto de governo. O projeto de governo do governador Helder Barbalho nos estimula muito a trabalharmos de maneira muito integrada. Você percebe, a Secretaria de Cultura tem parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária, com a Sectet de Ciência e Tecnologia, com a SEDUC na Feira do Livro, com várias secretarias, com a SEDEME, com a CETUR, do desenvolvimento de cadeias produtivas, de incentivo ao empreendedorismo na economia criativa. Então, assim, nós fazemos parte desse grupo que entende que o caminho que nós estamos trilhando é um caminho de desenvolvimento social verdadeiro, transversal e democrático. Então, esse é um convite que me deixa muito confortável, porque eu já estou trabalhando dentro desse projeto de governo, Mauro. Secretária, a senhora imprimiu um dinamismo muito grande na secretaria. A impressão que dá é que 3 anos e 4 meses é muito pouco, foi muito pouco. A senhora vai ter que sair agora essa semana e muito da sua obra ainda não foi inaugurada. A senhora será apenas convidada para dar uma olhada, assim, olha, ficou bonito e coisa e tal. Não é isso? Não, vou mais do que dar uma olhada, né, Mauro? Vou me emocionar, vou abraçar as pessoas, vou me sentir muito contemplada por um esforço extraordinário feito por essa equipe, uma equipe pequena. Mauro, nós desenvolvemos aqui projetos muito importantes para a cidade, para o estado do Pará, porque são parte de um patrimônio arquitetônico histórico que diz muito sobre a ocupação desse território, sobre a construção da identidade desse território, com tantas influências. Então, assim, a gente já está no finalzinho do Faciola, então eu estou acompanhando esse processo de restauro desse casario, né, das 3 edificações. Então, assim, a gente vai fazer uma entrega, mas você tem um senso de missão cumprida, né? No caso do Porto Futuro 2 e do Parque da Cidade, nós estamos num processo de iniciar licitações, finalizando as tratativas, no caso do Parque da Cidade, com a SPU, portanto, o Ministério da Economia, para a transferência Já está definitiva. finalizado? Já tem data dessa Ainda transferência? estamos em processo,
porque agora nós estávamos em transacionamento com o MINFRA, que é o Ministério da Infraestrutura, agora iniciou um outro processo de diálogo com a SPU por meio do Ministério da Economia. Mas nós já estamos com tudo pronto para licitar, a obra, estamos só dependendo do governo mas não federal. vai ter um documento de passagem? É o que nós estamos aguardando, Mauro. Isso depende do Ministério da Economia e nós estamos nessa tratativa que está mais lenta do que a nossa expectativa. No caso, por exemplo, do Porto Futuro 2, nós já aproveitando um detalhe, secretária, no momento em que aquela área passa para o governo do Estado, os contratos de locação que ocupam o redor, e tem inclusive um posto de gasolina que ocupa a área dentro do parque, eles também passam para o Estado? O Estado pode vir a rescindir esses contratos? Essa é uma decisão, Mauro, que nós vamos tomar, porque, veja, aquela área, por exemplo, do posto de gasolina, ela foi, esse processo, essa cessão, na verdade, onerosa, porque ela é onerosa, eles pagam um aluguel, ela foi feita ainda com infraero. Então, nós não temos ainda o terreno. Então, nós não podíamos legislar sobre isso, porque não era... Sim, mas na medida em que passa para o Estado, aquela é uma área essencial para o parque, não é? Não seria revisto. Naquele dente não havia nenhuma edificação prevista. Não havia nenhuma... Secretária, a senhora com certeza lembra, nós éramos ainda bem jovens, existia um posto de gasolina na Praça da República, esquina da Assis de Vasconcelos com João do Cruz. Eu não me lembro desse posto, eu sei que nós somos da mesma idade. Está tudo bem quanto a isso. Mas olha, eu lembro, eu tenho lembranças, e a população pressionou tanto que tirou um posto de gasolina de dentro de uma praça, né? Sim, evidentemente. A questão é a seguinte, a gente tomar uma decisão antes de ter a sessão da área... Não. A minha pergunta é o seguinte... Nós vamos avaliar. Esses contratos passam para o Estado. Passam para o Estado, exatamente. Passam para o Estado, Mauro. A Taba, por exemplo, a antiga Taba, onde hoje funciona um grande atacado, passa para o Estado, tudo para o Estado. Ok. Tá. Bem, então eu vou fazer uma escalada. Eu gosto de falar dessas obras, a senhora sabe disso, eu vou fazer uma escalada rápida. O Palacete Faciola inaugura em junho? Junho. Já estamos com as obras bem adiantadas, Mauro. Estamos bastante seguros em relação ao lá Faciola. Vai ser o Museu da Imagem e do Som. E o DEPAC, que é o Departamento de Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural, porque nós vamos ter um processo de educação patrimonial lá dentro. Nós vamos ter um café, nós vamos ter auditório, nós vamos ter lojinha também de artesanato ligada a essa questão do patrimônio. Isso tudo será terceirizado, né? Sim, sempre terceirizado, Mauro. Essa parceria com a sociedade civil, na verdade, ela garante eficiência, inclusive, para a prestação de serviço. Essa não é a nossa finalística, né? Quem vai fazer a venda do artesanato, de joias, eventualmente, porque nós fizemos isso, nós temos, por exemplo, uma boutique do Da Paz, a boutique da Paz dentro do Teatro da Paz, com cadernos, com artesanato, com joias. Então, assim, todo grande teatro e todo museu, né? A gente precisaria... Como o Café da Paz hoje, que está funcionando super bem, Mauro. E por falar em museu, como é que está o Museu de Arte Sacra, lá, aquela área do Feliz Lusitânia? A gente chegou, nós fizemos uma revitalização externa na parte do telhado e a pintura toda do museu. Ele já está reaberto, a Igreja de Artes de Santo Alexandre também já está retornando agora às atividades de casamentos, por exemplo, porque ela é uma igreja que recepciona muito concorrida. Exatamente, muitas atividades sociais, e é importante que assim seja, porque a gente quer realmente que seja um espaço de pertencimento da comunidade. Nós estamos agora em diálogos com a Arquidiocese para a recepção do IPA, que é aquele casario na Ladeira do Castelo. Que estava com a universidade. E qual é o plano para lá? Nós fazermos lá, Mauro, a extensão da nossa reserva técnica, nós precisamos aumentar a nossa reserva técnica. Hoje ela está realmente com uma dificuldade muito grande já de operação, inclusive na parte do restauro. Desenvolvermos dentro daquele espaço também um trabalho de educação patrimonial para a questão do restauro, talvez até em parceria com o próprio LACOR, o Laboratório de Conservação e Restauro da UFPA, é um desenho que a gente pode fazer, e um grande auditório para cerca de 200 pessoas. Essa foi uma demanda de Dom Alberto para nós, inclusive, nessa parceria de ampliação do comodato, porque nós não temos naquele perímetro, Mauro, um grande auditório.
para grandes eventos. E existe uma demanda muito, muito grande. E não é adequado que nós façamos da igreja. A igreja tem outra finalidade. Então, um grande auditório que possa ser usado pela universidade, pelo próprio Sistema Integrado de Museus e Memoriais e pela arquidiocese, quando necessário. Isso com recursos do Estado. Ninguém vai esperar com recursos do IFAM, Estado. porque eles Nós estamos no processo agora digamos, de finalizar o acordo, né, o convênio que havia entre estender um convênio que já deve existir do Museu de Arte Sacra, né? A gente ampliaria o comodato, né? A ideia é ampliar. Eles se interligam por dentro, não é verdade? Sim, inclusive um dos casarões ali, a própria parede dele é colada com a sacristia de Santo Alexandre. Era uma preocupação nossa, porque ali, Mauro, é o seguinte, é todo ano. Todo ano você precisa fazer uma manutenção de telhado, não tem jeito. Você precisa tratar de filtração. A vegetação aérea, ela é na verdade, uma preocupação permanente. É verdade, é verdade. Tem que ter uma escada Magiros para se começar a tirar essa vegetação, não tem jeito. O Cemitério da Soledade, secretária? Nossa intenção é junho, tá, Mauro? Junho? Junho. Só que é o seguinte, Mauro, que é muito importante a gente esclarecer a população em relação a isso. Esse projeto é um projeto do ex-secretário Paulo Chaves, assinado também pela Rosário, uma arquiteta que trabalhava junto na equipe do Paulo, e que ele previa integralmente o restauro daquela arquitetura mortuária. Ele é um projeto muito mais caro do que o recurso que nós conseguimos disponibilizar, mas nós iniciamos o processo. Então, nós vamos fazer todo o restauro do cruzeiro, da capela, da arquitetura mortuária, daquela parte de entrada ali, que são principalmente... A avenida principal. A avenida principal, mas nós temos, assim, daquela arquitetura, alguns exemplos muito ricos de neoclássico, de neobarroco, inclusive de neogótico, que é muito raro em Belém a gente ver exemplos dessa arquitetura neogótica. Então, essa arquitetura principal ela já será restaurada, com também um pórtico de entrada pela Doutor Moraes, além da revitalização de todo o muro do pórtico. Aí nós vamos colocar, claro, a parte luminotécnica. Nós fizemos um trabalho ao longo desses meses muito, muito complexo, inclusive, de drenagem e de pavimentação e, inclusive, de prospecção arqueológica, Mauro, porque, veja, aquele cemitério ele ficou pouco tempo em atividade. E entre 1850 e 1880, houve duas grandes pandemias em Belém. Então, em 30 anos, ele esgotou sua capacidade. E hoje, dentro da prospecção que a gente vai fazendo arqueológica para avançar com o encaminhamento, nós estamos achando covas coletivas, que não eram documentadas na história desse cemitério. Então, todo o processo é extremamente delicado para que você não atropele uma história, que é uma história que tem ainda registros relativamente difusos, fora, digamos assim, do que está edificado, né? A senhora falou sobre a parte 2 do Porto Futuro, sim, que inclui lá os galpões, naturalmente, né? Isso sim, terá andamento ainda este ano? Sim, nós já vamos licitar, Mauro. Nós já vamos licitar. O projeto básico já foi entregue, o governo fez um investimento grande na contratação dos projetos básicos, o projeto básico já completamente pronto, o Parque da Cidade, aguardando aí esse desenrolar dos próximos capítulos com o governo federal, mas o Porto Futuro, como com a CDP já está tudo bem encaminhado, nós já estamos preparando a licitação do Porto Futuro 2 para lançar agora já, acredito que até o final de abril. E ainda tem o plano do Porto Futuro 3, a antiga residência da CDP, que inclusive uma parte dela ruiu agora com as chuvas? Já faz tempo que ela ruiu, Mauro. Já faz tempo que ela ruiu. Nós, inclusive, fizemos uma visita no ano passado e nós já iniciamos uma tratativa na semana passada, uma primeira reunião com a CDP, porque o governo tem interesse em fazer um centro cultural, mas a CDP tem alguns planos, digamos assim, para uma área que é uma área mais extensa. Então, quando a gente olha, por exemplo, ali para aquela casa de Miramar, aquela residência, ela tem um bosque do lado direito e do lado esquerdo há uma piscina, há outras residências. Então, eles querem partir aquele, digamos, fazer uma linha divisória naquele terreno
para que do casarão para o bosque, essa área sim seja feita a cessão para o Estado, e daquela parte da piscina para o lado esquerdo, onde tem as outras residências, me parece que há um interesse da CDP em fazer uma área de recreação para os funcionários. Nós já estamos em tratativa, inclusive aquela sua nota, digamos assim, chamou a atenção da sociedade civil para isso, nós já estávamos em tratativas, mas foi muito importante porque demonstrou até que a CDP tem um interesse em acelerar, porque nós precisamos sempre, digamos assim, da disposição do dono da casa, né? Dizer, a senhora tem sentido algum tipo de interferência política? Por que esses processos estão atrasando tanto, demorando tanto? É o caso do Parque da Cidade. Eu queria ter essa resposta para te dar. Eu gostaria realmente de ter essa resposta para te dar, porque ficaria tudo muito mais claro do ponto de vista do entendimento para nós, entendeu? Mas nós estamos em tratativas, a gente manda ofícios, e quer dizer, com o Infra está tudo ok, os 25 milhões foram repassados para o Infraero, a Infraero já está fazendo, já está bem adiantada no processo de terraplanagem, adaptação dessa ampliação do Valdecães, do aeroporto de Valdecães, para recepcionar essa operação das pequenas aeronaves. Nós agora estamos dependendo do órgão, que é o órgão gestor, por assim dizer, que digamos, já deveria estar caminhando isso por dentro. Porque nós temos um precedente, né, secretária, que é aquela área que foi ocupada pelo Exército ao lado da Basílica, que o então presidente Temer veio a Belém, doou para a igreja, até hoje a igreja não pôde assumir. Isso já vai para 6 anos e também envolve SPU, então fica sempre aquele negócio no ar. Será que alguém está segurando isso por lá? Olha, Mauro, eu acho que a gente só vai ter essa resposta em 2023. Porque agora não estamos conseguindo juntar as sílabas para formar uma palavra. Por enquanto, estamos fazendo a nossa parte, que é o que o rito manda na relação interinstitucional. Nós não podemos reclamar do ministro Tarcísio da Infraestrutura. O ministro Tarcísio foi extremamente receptivo, sua equipe extremamente receptiva, tudo que tinha que andar no Ministério da Infraestrutura andou, com um entusiasmo muito grande, revelado em cada encontro que nós tivemos, né? O governador, nós, né, a Secult, a PGE, nós fomos 3 vezes a Brasília, sempre mostrando as etapas, mostrando o processo. Lembra, o Parque da Cidade teve um longo processo de participação popular, muito bonito, inclusive, no desenho daquele equipamento multifuncional, que, na verdade, vai ter vários equipamentos dentro. Então, todo esse processo foi acompanhado pelo Ministério da Infraestrutura, pelo próprio ministro Tarcísio. Então, assim, a gente entendeu que quando envolveu, digamos assim, um outro capítulo dessa relação interinstitucional, não girou com tanta rapidez e leveza, mas a gente está esperando que, enfim, a esperança é a última que se vai, né? E a gente espera que ela não vai. Eu, pelo menos, eu sou otimista. A senhora falou em licitação sobre o Parque da Cidade. É licitação para quê? Para o paisagismo? Para execução. Para execução. Vai começar pelo paisagismo ou será uma licitação completa já, secretária? Não, executivo e execução, tá, Mauro? Vamos fazer juntas, as duas. Do executivo e da execução, para ser mais rápido. E tem recursos no Estado para isso? Nós já temos o recurso para as primeiras etapas, nós não vamos fazer de uma vez, né, Mauro? Ele é por exemplo, no caso do Parque da Cidade, são 81 hectares. Então, nós vamos iniciar por quadrantes. Um primeiro equipamento, já preparando para a parte de bosque, depois nós vamos fazer o segundo equipamento. O Estado não disponibiliza o valor total de uma obra como essa, que é uma obra que demora 3 anos. Ele vai disponibilizando de acordo com o seu orçamento ano a ano, dentro de um planejamento executivo. Feira do Livro, secretária. Agosto. Grande problema. Está definido agosto? Está definido agosto, estará pronto para receber a Feira do Livro? Olha, Mauro, a informação que nós temos é que, assim, nos próximos dias já inicia o processo de licitação para a revitalização do hangar. A expectativa é que seja uma revitalização de 3 meses, ou seja, no final de junho, início de julho, ele já estaria pronto para recepcionar os primeiros eventos. Nós já estamos contando aí que pode ser, porque obras, né, nós sabemos que, em geral, tem todo um trâmite, principalmente do processo de contratação, né, e pode ser que tenha algum tipo de atraso, isso é absolutamente natural. Então, nós estamos contando que final de julho, meio de agosto. Então, por isso que nós jogamos para o final de agosto, que é importante, porque é um período em que as pessoas têm recursos, já receberam seus salários, podem fazer
um passeio com mais conforto para adquirir o livro, né? Embora nós saibamos que a Feira do Livro não é só uma feira de negócios para a política de acesso ao livro e leitura, ela é também para estabelecer esse diálogo, esse encontro entre o leitor e o escritor, e para que a gente possa possibilitar o fomento a outras manifestações, expressões culturais, tanto que você sabe, a nossa Feira do Livro é a Feira do Livro das multivozes, que nós incorporamos esse conceito da oralidade presente nos nossos povos tradicionais, povos originários, as nossas comunidades espalhadas por esse Pará, que transmitem o seu conhecimento e a sua identidade por meio da fala. Secretária, fora o Museu do Marajó, qual o legado que a Secult, gerida por Úrsula Vidal, deixou no interior do Estado? Mauro, a gente tem tido um diálogo muito bonito de construção com todas as regiões de integração. Nós giramos um recurso histórico, e aí eu posso partilhar contigo da honra de ter presidido o Fórum Nacional de Secretários e Secretárias e Dirigentes Estaduais de Cultura, no período em que a Lei Aldir Blanc entra no cenário da cultura brasileira como um socorro, mas também como a efetivação do Sistema Nacional de Cultura, ou seja, descentralizando recursos federais para todo o território nacional. Os 5.570 municípios, os 26 estados e o GDF, o governo do Distrito Federal. Isso foi uma operação inédita, gigante, muito complexa. Nós aqui fizemos uma busca ativa, com 220 cadastradores mediadores, indo a 700 comunidades quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e indígenas. Cadastramos 4.200 trabalhadores e trabalhadoras da cultura, muitos deles na sua língua originária, e depois traduzimos isso para dentro de uma plataforma. Então, hoje nós temos uma plataforma que é o Mapa Cultural do Pará, com mais de 36 mil trabalhadores e trabalhadoras da cultura de todo o estado. Você vai lá, você clica, você acha a Dona Maria, que é uma mestra de cultura do Carimbó, em Marapani, ela está lá. E tem o link, tem o trabalho dela, tem a história dela, tem o contato dela, tem tudo. Então, assim, o mapa cultural foi um legado muito importante, por meio de uma articulação que nós fizemos também com todos os municípios para gerar, foi criado o Fórum Estadual de Secretários e Secretárias e Dirigentes Municipais de Cultura, que hoje tem uma articulação já bastante forte. Nós estamos criando uma política pública de edital, criando não, né? Nós criamos, o governador Helder entendeu que é muito importante a gente garantir um recurso permanente para a cultura. Nós começamos com 1 milhão, passamos para 3 e agora 5 milhões de reais em edital para todo o estado do Pará, um edital que 70% do recurso é para as regiões de integração fora Guajarina, para não concentrar em Belém. Nós temos feito muitas parcerias, por exemplo, o estado vai fazer agora o restauro da Igreja da Vigia, né? Nós temos também uma articulação na verdade, não é uma espécie, não é uma coordenação, mas uma cooperação com municípios que querem implementar um centro de cultura, um museu. Então, nós partilhamos dessa expertise nesses territórios. O nosso DEPAC tem feito isso muito também, para garantir a salvaguarda desses equipamentos que correm risco, por exemplo, ou que os municípios têm interesse em fazer algum tipo de obra de intervenção para incorporar isso mesmo aos equipamentos de cultura. Mauro. Secretária, Festival de Ópera e pauta do Teatro da Paz. Festival de Ópera, nós agora, esse final de semana, muito linda, uma ação muito bonita, numa obra grande, né, com muitos cantores líricos no palco, com um cenário bem Essa bonito, parceria né? com o Teatro Amazonas foi muito interessante. Sim. Né? Exato. Esse final de semana, as Bodas de Fígaro, segunda grande montagem do Festival de Ópera desse ano, o Corredor Lírico do Norte, que nós inauguramos nessa parceria com o Teatro Amazonas, levando o Itabarro, então parte do cenário e os figurinos serão levados para o Teatro Amazonas para fazer parte da programação do Festival de Ópera do Teatro Amazonas. Nós também vamos incorporar parte das montagens, fazendo com que esse investimento tenha um planejamento também articulado, né, Mauro? Nós estamos perto, nós precisamos dialogar cada vez mais, nós precisamos fazer ações cooperadas, e esse é um primeiro, já na verdade um segundo, né, um segundo movimento, porque já no ano passado nós fizemos o curso de formação em ópera, dando bolsa para 10
5 técnicos e 5 cantores líricos do Amazonas dentro do nosso curso de formação, Mauro. Secretária, qual o sonho cultural que Úrsula não teve tempo de realizar? Mauro, eu acredito que a gente até superou as expectativas, sabes? A Lei Aldir Blanc foi aprovada no Senado essa semana. Ela vai ser uma política pública permanente. Eu estava lá, no nascedouro, né, no semear dessa árvore muito frondosa, que vai dar sombra, frutos, vai garantir vida para muitos espaços culturais que têm direito a esse fomento pelo Estado. Então, o fato da gente ter tido essa política pública, de uma amizade muito bonita que se construiu com a deputada Jandira Fegali, com a deputada Alice Portugal, né? O fato de nós termos a Lei Paulo Gustavo esse ano, 164 milhões que vão girar dentro do Estado, da gente poder avançar, por exemplo, nós já vamos apresentar na ALEPA a lei do Fundo Estadual do Audiovisual para garantir um recurso permanente, que já foi aprovado pelo governador, de 1% da taxa mineral, para que a gente possa ter uma cena de produção audiovisual estruturada no Pará. Eu acho que a gente tem um legado bem importante. Eu não consigo te dizer de algo que a gente não fez, Mauro, porque, veja, nós fizemos muito. Nós estamos falando de uma bonita construção como legado, na preservação do patrimônio, na valorização desses espaços, de um diálogo que se aprofundou no Estado, de uma organização que se aprofundou dessa institucionalidade representada do ponto de vista da política municipalista. Nós estamos falando de um recurso descentralizado, nós conseguimos fazer uma qualificação profissional dos fazedores e fazedoras de cultura, com mais de 800 fazedores e fazedoras de cultura, para que eles se instrumentalizassem para apresentar projetos. Nós premiamos mais de 3 mil projetos na Lei Aldir Blanc, nós passamos a Lei Semear de 3 milhões para 15 milhões em 3 anos, de recursos disponibilizados pelo governo para a renúncia fiscal. Estamos fazendo, por meio da Fundação Cultural do Pará, Guilherme Helves, a querida Carmen, que é uma guerreira dentro da Lei CMA, fazendo viagens no estado inteiro para sensibilizar as empresas para aderirem. Diminuímos a contrapartida das empresas de 20% para 5%. Né? Então, assim, agora o Conselho Regional de Contabilidade será super parceiro para que os contadores estimulem as empresas a fazer esse aporte no patrocínio à cultura, e assim, com uma equipe que é guerreira, Mauro, apaixonada. Essa equipe da cultura é uma equipe pequena aqui na Secult, mas que é muito apaixonada. Nós lançamos um site do Sistema Integrado de Museus e Memoriais, onde todos os museus estão ali. Essa semana nós estamos lançando agora o tour virtual em todos os museus. Você vai lá dentro e você faz um tour. Então, sabe, nessa terça-feira, o lançamento dentro do site do tour virtual, uma parceria incrível com a Sectet, pelo que a gente super agradece o professor Maneschi, o professor Yuri, por meio do PCT, o Amada Universidade, por uma parceria linda. Então, assim, a gente está entregando um sítio virtual onde todos os paraenses vão poder visitar os seus museus, que são um patrimônio do nosso povo, e ainda vão poder fazer uma visita virtual. Então, a gente fez bastante coisa, Mauro. Não dá para dizer que eu tenho sono. Secretária Úrsula Vidal, muito obrigado por essa entrevista e por todas as entrevistas nesses 3 anos e 4 meses. Desejo sorte e pretendo entrevistá-la já como deputada federal. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Mauro, a tua presença, a tua inteligência e o teu apaixonamento pela notícia, pela informação, e também os teus puxões de orelha têm sido muito importantes para que a gente garanta uma política pública efetiva, democrática e que traga justiça social para a nossa gente. Um beijo, gratidão por esses anos, e a gente se fala na próxima. Um abraço.